Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Meditação do estudo 57, do volume 21 a 29, onde Jesus ele vem nos explicar, né, por que a criatura está vivendo na desordem, né, através do trecho que está sendo meditado aqui. Jesus vem nos falar, né, que este momento em que a humanidade está passando, né, de tanta tribulação, né, que começou, né, desde que a Luísa nasceu, porque é necessário que haja uma purificação, né, das almas, né, das criaturas. Não é a purificação do mundo, do planeta, é a purificação das almas das criaturas, para ele poder trazer esse reino de volta, né, esse reino na mente, na alma de cada criatura, né, ela precisa passar por cruzes, né, cruzes de desapontamento, cruzes de sofrimentos, cruzes de decepções, cruzes de perdas, cruzes de desapegos, né? Tudo isso é necessário, né, para a alma desapegar desse mundo, né? Nesse mundo jaz o maligno, né? Nós temos aqui buscar, né, essa santidade divina, né, para que primeiramente o reino comece a existir dentro de nós, né? Para depois, quando estiver um número completo de pessoas já com o reino vivendo em si, né, dentro de si, o reino de Deus, a pessoa deixar Deus reinar nela, né, na vida dela, em todos os sentidos, né, isso é a divina vontade, é a vontade de Deus, ele vivendo nas almas, né, de uma forma assim plena, né, sem que a pessoa jamais esteja com nenhum apego a nada, nenhuma paixão, nada, nenhum vício, nada que a impeça de estar nessa união total com Deus, né? Aí o reino vai acontecer aqui na terra, né? Que é o cumprimento do Pai Nosso. E para esse reino acontecer, né? Antes dele veio, né? O fiat da redenção que trouxe o conhecimento de Deus, né? Que antes não existia e agora, né? Para que esse reino ele possa acontecer, Deus permite agora que o homem coloque para fora de si todo o mal que há dentro dele, né? Porque a vontade humana é a chave do inferno, né? Jesus diz no livro do céu. Então a vontade humana, sem estar unida à vontade de Deus, ela é capaz só de fazer o mal, né? E a criatura tendo livre-arbítrio, né? Deus permitindo que ela faça o que ela quer, né? Ela vai então deixar sair para fora, né? Tudo que há de mal nela, né? O que nós estamos vendo acontecer, né? A justiça de Deus ela é perfeita, né? Tudo que Deus faz é perfeito. Então o homem ele está buscando uma vida sem Deus, né? Então as consequências de tudo isso que nós estamos vendo, né? Guerras, ideologias, né? Coisas que antes, né, não acontecia porque era um período em que
como foi falado lá nessa aula, né? A Aline falou que era Deus estava meio que segurando, né? é, a vontade humana rebelde, né? Sem Deus. Ele, para poder trazer todo o conhecimento, né? Que com que a redenção, né? Trouxe para que o homem pudesse, né? Evangelizar e levar a todo mundo, né? O conhecimento de Deus, para ele não ter, digamos assim, desculpa para dizer que ele não conhecia, né? Nunca ouviu falar de Deus. Então não tem como uma pessoa falar hoje em dia que nunca ouviu falar de Deus, de Jesus, o que Jesus fez, né? Porque está em toda parte, está em livros, está na internet, está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, está em toda parte, né? Se você vê, assiste o YouTube, você procurar lá, você encontra também em tudo quanto é mídia social, né? Tem pessoas, né, falando de Deus, então não tem como, né? Só se a pessoa não quiser buscar mesmo, né? Quem não procura, não encontra, né? Então a pessoa agora não tem desculpa para dizer que, que ela não pode ser santa hoje em dia, né? Viver essa vida de santidade que a Luísa, né, recebeu esse dom dessa santidade divina para que nós pudéssemos agora também tomar posse dele, né? Também e também viver dessa santidade divina, né? É preciso que haja essa purificação, né? Então o homem vai colocar para fora de si tudo que há de mal, né? Que a vontade humana sem Deus é capaz de fazer, até o ponto dele mesmo perceber, né? Que não é possível uma vida sem Deus. E aí ele vai começar a olhar para cima de novo, porque agora ele só olha para o próprio umbigo, né? Só está olhando para baixo, olhando para o próprio umbigo, né, no egoísmo, no orgulho, né, achando que pode fazer tudo sem Deus, né, que não precisa dele, né, como aquele filho que quer ser independente, mas a casa que ele mora é o pai que deu, né, as contas é o pai que paga, ele só mora lá e fala que é independente, né, é assim que vivem os filhos que vivem na vontade humana, né, estão aqui nesse mundo que Deus criou para nós, por amor a nós, usufruindo de tudo, né? Até a respiração, o ar que ele respira, é Deus que permite, e ele diz que não precisa de Deus, né? E tá vivendo, né? Usando tudo o que o Pai dá, que disponibiliza para ele, né? Poder ter uma vida, mas ele diz que ele não é Deus que dá para ele, é ele mesmo que consegue por si só se manter vivo, né? Ele consegue respirar por si só, como se ele não dependesse de Deus nem para respirar, mas é um engano total, né? Que a pessoa tem porque não conhece, né? Não tem conhecimento de, de que ele depende de Deus até para abrir os olhos de manhã quando ele acorda, porque se Deus não permitir que ele viva, ele não abre os olhos, não acorda, né? Tudo está sob a vontade divina, né? Que rege tudo. A pessoa querendo ou não querendo, entendendo ou não entendendo, sabendo ou não sabendo, tudo é a divina vontade que rege, né? E mas só que, né, a pessoa para poder viver essa vida de santidade, ela precisa conhecer, precisa reconhecer, precisa desejar, precisa amar essa vida divina, né? E é só conhecendo o livro do céu e tudo que ele traz para poder compreender essa santidade. Em outro trecho, né, que estava sendo meditado, eu achei interessante a explicação que a Aline deu a respeito dos atos, né? Que se a gente olha cada ato que nós fazemos, nós vamos ver de uma forma como diversos atos, né? E múltiplos atos. Mas se nós olharmos em direção a Deus, nós vamos ver um ato único, né? Que é o ato do amor de Deus, né? O amor de Deus
pelas criaturas. Então, tudo que foi criado, né, relativo a tudo que foi criado, como o exemplo que está sendo lido ali no trecho do Livro do Céu, de que a Luísa ela estava meditando nos giros, né, e de repente ela olhou para o sol que entrou, né, e, e ao mesmo tempo essa luz do sol que entrou encontrou com uma luz que saiu de dentro dela, e essas duas luzes se encontraram, né? Então, o ato da Luísa de estar ali é, meditando, né, fazendo esses giros, né, durante da criação e a redenção, que ela estava meditando sobre isso, né, saiu, como se estivesse saindo luzes dali que se encontraram com a luz do sol, que é um outro ato, né, da criação, né? Deus criou o sol, a luz do sol que veio em encontro com a luz que estava saindo daquela meditação dela, né? Então, é nesse sentido, né, que a Aline falou, quando nós olhamos para o ato da luz e para o ato do sol, né, que são atos na divina vontade, porque tudo que é criado por Deus, né, vive na divina vontade, toda a criação, né, exceto o homem está ainda, né, a grande maioria, quase que toda a humanidade fora da vontade divina, né, e então, mas quando nós olhamos, nós que estamos aqui meditando no livro do céu, que estamos também, né, fazendo esse ato de, de, de querer conhecer, de se aprofundar, de mergulhar nesses ensinamentos, né, do livro do céu, esse nosso ato é um ato, mas tudo isso, tanto o ato que eu estou fazendo agora de meditar, quanto o ato do sol que vem me iluminar, né, são atos diversos. Mas quando eu olho para Deus, tudo isso é o ato único, que é o amor. O amor ao criar o sol, o amor ao me criar, o amor a me fazer, né, compreender tudo isso, né? Tudo é o amor dele por todos nós. Outra coisa que está sendo falada aqui nesse estudo é que tudo, né, está sob o controle de Deus, né? Até o mal, né? Até os demônios, né? Eles só agem com a permissão de Deus. Que Deus, ele está no comando de todas as coisas. E até uma pessoa, por exemplo, que nasce com, né, foi dado o exemplo de uma pessoa que nasce com um problema mental e ela comete algo errado, ela mata uma pessoa, por exemplo, né, isso também está na vontade de Deus, né, está no controle dele, porque se, por exemplo, ele não permitisse, ele não quisesse que aquilo acontecesse, ele teria levado aquela pessoa antes, teria feito aquela pessoa morrer para ela não cometer aquele ato. Então, se aconteceu, é porque ele permitiu, é a vontade permissiva dele, né? Não é a vontade querida, mas é a vontade permissiva dentro do livre-arbítrio da pessoa, né? No caso de uma pessoa com um problema mental, ela não tem esse controle na mente, né? Ela não sabe o que ela está fazendo, mas mesmo assim, né, Deus tira um bem daquela situação, porque aquilo que ela provocou vai agir como justiça na vida daquela pessoa, da família, por exemplo, daquela pessoa que foi prejudicada com aquela morte. Vai acontecer alguma justiça ali que Deus queria que acontecesse e usou daquela pessoa como um instrumento para realizar, né? Permitiu para que fosse um instrumento para realizar algo que ele precisava que acontecesse na família daquela pessoa que foi assassinada, né, por exemplo. E aí eu me lembrei de hoje da Lourdes Neiva, né, do nosso grupo, falando, né, do rapaz que tem esse problema mental, que está sempre junto com o marido dela, né, o marido dela que trabalha na roça, eles têm uma fazenda, né, e ele vai para cima e para baixo com o carro, o marido da Lourdes, e esse rapaz, ele gosta muito de andar de carro,
Então o marido da Lourdes leva esse rapaz que já é um homem, né, que tem 40 anos de idade, mas que é como uma criança, né, gosta de passear de carro. Então, como eles têm um carinho muito grande por ele, né, e ele obedece, né, ele respeita até mais o casal, né, a Lourdes e o marido, do que os próprios pais e o irmão dele. Então ele gosta de estar sempre junto com eles. E aí aconteceu desse rapaz descer do carro em um determinado momento, acho que estavam na cidade, né? E ele desceu do carro e foi atropelado, né? E nisso, nesse acidente, ele machucou, cortou a mão. E aí a Lourdes precisou ficar com ele no hospital, para o marido dela ir para a fazenda, cuidar dos afazeres da fazenda, né? E ela ficou com ele no hospital, ele precisou ficar internado, né, para tomar medicamento, para ser bem cuidado, para não dar um problema mais grave. E então, né, eu me lembrei que, né, por que Deus permitiu que ele fosse atropelado, né? Porque tem um para quê, né? Que talvez a gente nem vá saber, né? Porque o propósito daquilo, Deus ter permitido aquilo, né? Pode ser que ele utilizou de uma pessoa, né, que não sabe o que faz, que é como uma criança, não pensa como um adulto, né? É uma criança que não tem maturidade para entender as coisas, para fazer o certo, né? Em muitas situações. Ele permitiu que aquela pessoa, que esse rapaz fosse atropelado, porque ele queria, talvez, mostrar alguma coisa para aquela pessoa que atropelou, né? Alguma situação que ele estava precisando passar por aquilo para fazer com que ele refletisse em alguma determinada situação, né? Nós não sabemos, né? Quando não se trata de pessoas assim próximas a nós, que nós temos conhecimento da vida dela, a gente não sabe o para quê, mas Deus tem um propósito, né? Para tudo que Ele permite que aconteça, né? E então isso demonstra mesmo, né? Que Deus ele controla tudo, né? E o nosso livre-arbítrio, nós temos nosso livre-arbítrio, mas ele também, né, não nos deixa assim totalmente livres assim para que nós todos possamos nos perder, né? Perder a nossa alma, né? Ele tem um controle assim, no sentido de ficar nos cercando, né? Nos mostrando o que é o certo o tempo todo, né? Através de situações, através de pessoas, através de alguma coisa que a gente leu, de que a gente ouve, né? Esse controle dele está nisso, dele estar é, cuidando, assim, né? Podemos dizer assim, de nós, né? E em tudo que acontece neste mundo é o amor, né? Se nós formos nós olharmos com os olhos dele, né? Compreendendo, né? Esse agir dele, né? Essa vontade divina dele que está em tudo, em todas as coisas, né? Nós vamos compreender, né? Que tudo isso é o amor que ele tem por nós, esse cuidado, nessa proteção de um pai que está sempre ali, né, próximo da criancinha, por exemplo, né, que está aprendendo a andar, né, o pai ele não sai de perto, né, o pai ou a mãe ele não deixa a criança um minuto sozinha, porque ele sabe que a criança pode, né, cair, se machucar, né, pode, né, num degrau, por exemplo, ela ainda não tem noção de descer o degrau, ela vai direto, ela cai ali e se machuca, pode quebrar alguma parte do corpo, né? Então o pai está sempre perto, sempre, né, protegendo, né? E Deus é assim, né? Esse cuidado dele, esse controle dele, né? É essa proteção, né? Para que nós todos não sejamos façamos assim tudo sem que ele coloque a mão dele ali, né? De alguma forma para nos é, fazer parar. Agora, se a pessoa, né, apesar de todos os sinais que ela recebe, né, de que ela está fazendo algo errado, que ela está comprometendo a alma dela, que a alma dela pode ser condenada ao inferno,
né? Apesar de tudo que ele fizer para ela compreender isso, e ela mesmo assim, compreendendo ela, ainda insistir em fazer, né? Daí ele não pode fazer nada, porque aí o livre-arbítrio entra mesmo, né? É a decisão da pessoa, ele não obriga a pessoa a nada, ele não força, né? Ele apenas cerca, protege, mostra, orienta, guia, né? Mas aí a decisão é da própria pessoa, né? Ela é que vai decidir se ela quer é, fazer a vontade de Deus, né? Se ela quer agradar a Deus ou ela quer agradar a si mesma, né? Permitindo o pecado, né, na vida dela, né? O prazer que é condenado por Deus, por exemplo, né? Por exemplo, o adultério, né? Por exemplo, né? A pessoa sabe que ela não pode, ela sabe que está ofendendo a Deus, ela sabe que é contrário à vontade de Deus, ela sabe que ela está correndo risco, a alma dela, a culpa depois condenar a alma dela ao inferno. Mesmo assim, ela decide por fazer, né? Conscientemente, né? É um pecado grave, né? Um pecado mortal que ela quis, né? Ela teve todos pessoas que falaram, pessoas que orientaram, padre, né, que orientou, a pessoa da família também, que mostrou para ela que ela estava errada, né, várias situações que Deus cercou ali ela para ela não fazer aquilo, mas ela quis, né, ela quis e foi em frente, né, aí que entra o livre-arbítrio da pessoa realmente. Mas tudo isso é amor, né, é amor de Deus pela criatura, porque ele não criou robôs e ele não quer ser um Deus carrasco, né? Que obriga a pessoa a fazer mesmo que ela não queira, né? A vontade dele não. Ele, por amor, ele deixa a pessoa livre. O estudo 57 é bastante extenso, então eu termino aqui a primeira parte e num outro momento vou dar continuidade à meditação desse estudo que foi feito no canal Fiat Voluntas Tua Brasil, e este conteúdo pode ser encontrado no site www.livrodocel.com.br. Deus abençoe. Amém, Fiat.